Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de geografia e nós vamos estudar as mudanças nas paisagens. Preparados para mais um dia de aula? Então vamos lá, dar início. Façam a agenda 6/11/2020. Disciplina Geografia. Conteúdo: Mudanças na paisagem. Atividade: páginas 268 e 269. Mudanças na paisagem. Observe nas fotos abaixo algumas paisagens do Brasil. Paisagem do Cânion, do Monte Negro, em São José dos Ausentes. Paisagem da cidade de Salvador. Você percebe a interferência humana nas paisagens? O que vocês podem observar nas duas paisagens? Houve a interferência humana? Sim, houve a interferência humana, principalmente na segunda paisagem. Qual foi a interferência humana que houve? Na segunda paisagem, construção de prédios, construção de avenidas, construção de casas. Então, houve uma mudança na paisagem, que na primeira figura não há. As paisagens podem apresentar diferentes intensidades de transformação humana. Em algumas, predominam os elementos naturais. Em outras, são os elementos construídos pelos seres humanos que se destacam. Conforme estudamos, o relevo, as águas e a vegetação são alguns elementos naturais que podemos observar nas paisagens. Já os elementos construídos resultam das atividades dos seres humanos, que transformam a natureza e utilizam seus elementos como recurso. Então, as paisagens, elas podem apresentar diferentes intensidades de transformações. Umas pode estar mais transformada que outras. A ação humana na paisagem. O ser humano modifica a paisagem de acordo com as suas necessidades, ou seja, ele constrói casas, prédios, fábricas, avenidas, viadutos, túneis e pontes, barragens para represar as águas dos rios, canais de irrigação para levar a água de um local para outro, aterros em praias para conseguir ocupar novas áreas. Então, todas essas coisas foi o ser humano que modificou a paisagem, e ele modifica de acordo com as suas necessidades. Além disso, o ser humano constrói usinas hidrelétricas aproveitando as quedas d'água dos rios. Então, essa figura é uma usina hidrelétrica, onde o ser humano aproveitou a queda d'água dos rios e construiu uma usina hidrelétrica. Retira minérios do solo. Extração de mármore em São José do Siridó. Faz plantações para obter alimentos e matérias-primas em outras alterações. Plantação de bananas com sistema de irrigação. Mossoró localiza-se na região de clima semiárido. No entanto, a irrigação das plantações possibilita o cultivo de espécies de clima tropical.
Então, essa também é uma ação do ser humano. Agora vamos ver as consequências da ação humana. Muitas vezes, as modificações que o ser humano faz nas paisagens trazem prejuízos à natureza e afetam o desenvolvimento da região. A derrubada de árvores sem que haja reflorestamento e a poluição de rios e mares são exemplos de ações humanas que podem trazer sérias consequências para o ambiente, prejudicando os seres humanos. Então, essas modificações que o ser humano faz nas paisagens também podem trazer prejuízos à natureza e afetar todo um desenvolvimento de uma região, como por exemplo, a derrubada de árvores. Eles derrubam as árvores e não fazem o reflorestamento. Então, a poluição de rios também, a poluição dos mares, todos eles são exemplos de ações humanas que podem trazer sérias consequências para o ambiente. Observe a imagem. Plantação de soja em Belterra. Ao fundo, vegetação original da floresta amazônica. Poluição na praia da Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. O lixo jogado no mar volta para as praias com as marés. Agora vamos ver a ação dos fenômenos naturais. Além dos seres humanos, a água da chuva, dos rios, dos mares e o vento também provocam modificações nas paisagens. No entanto, não conseguimos perceber muitas dessas transformações, porque elas ocorrem bem lentamente ao longo de milhões de anos. A água das chuvas modifica o relevo, como você já estudou. Ela desgasta os terrenos mais elevados, deixando-os mais baixos, e leva pedaços de rocha e solo para outras áreas, transformando as paisagens tanto dos locais de origem desse material, como de onde ela se depositou. Então, além dos seres humanos, a água das chuvas, dos rios, dos mares e o vento também provocam modificações nas paisagens. O vento também age esculpindo as rochas e transportando materiais de um local para outro, principalmente onde não há vegetação. Observem as fotos. Oásis de Farafra, no Egito. A ação do vento esculpiu essas rochas. Então não foi ninguém que fez, foi a ação do vento que foi esculpindo essas rochas. Outra ação do vento. Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. As dunas são montes de areias formadas pela ação do vento, que transforma constantemente a paisagem. A água do mar, ao bater por um tempo em um determinado terreno, também retira dele materiais, como solo e areia, e os leva para outros locais. Observe a imagem. Desgaste do relevo causado pela ação da água no Mar das Falésias de Beberibe.
Então, nós temos um exemplo aqui de desgaste do relevo pertinho da nossa cidade, né? Aqui na cidade de Beberibe, nas falésias. Então, esse é um desgaste do relevo causado pela ação da água do mar. E agora vamos praticar atividade páginas 268 e 269. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção, página 268, primeira questão. Observe as fotos abaixo que retratam o mesmo local em épocas diferentes. Depois, responda as questões a seguir. Então, página 269. O item A. Que mudanças você observa ao comparar as fotos? Na foto atual, há mais construções na orla da praia, como prédios e edifícios. B. O que existia na paisagem no início do século XX que permanece em 2019? Permaneceram o mar, a praia e os morros. C. Quais são os elementos que caracterizam a ação humana nas duas fotos? As construções. Segunda questão. Faça uma pesquisa sobre as transformações do bairro onde você mora. Então, a segunda questão é uma resposta pessoal de vocês. Turminha, nossa aula chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.